Eu diria que era útil e importante falarmos sobre felicidade nos vários contextos, não é? A história individual de cada um de nós, já muitos de vós conhecem. Então eu diria que o mote e o elemento comum poderia ser o teu livro. E aí eu passaria a palavra ao Rui para fazer uma introdução. Obrigado, Tiago. Bom, de facto, tenho de assinalar esta capacidade de mobilização do Ricardo Costa. Há menos de uma semana estávamos em Braga, num evento absolutamente magnífico, na colunata de eventos no Bom Jesus, um evento de facto marcante, porque permitiu perceber algo que todos nós sabemos, mas permitiu sobretudo ver ao vivo o carinho que muita gente tem, e muitas daquelas pessoas trabalham com o Ricardo Costa, o carinho que as pessoas têm por ele. Ele é o rosto desta, não sei se pode chamar assim, desta liderança humanizada. Há pouco falava ali, não sei se acho que com a Marta Leite Castro, das características do Ricardo Costa, porque ele tem de facto duas características que nem sempre estão lado a lado. Ele é, por um lado, carismático e, por outro, genuíno. E isso nota-se em cada um dos contactos que tem com as pessoas com as quais se cruza, e tem sido muito bom para mim, enquanto editor, constatar isso, porque, de algum modo, cauciona a impressão primeira que tive quando conheci o Ricardo. Foi uma circunstância muito engraçada, porque nós fomos almoçar. Não foi um daqueles almoços do Ricardo Costa, mas foi um almoço só entre nós os dois, e numa circunstância menos formal. Mas foi muito interessante, porque eu levei o Ricardo Costa a um dos meus restaurantes favoritos, e uma casa onde me conhecem há muitos anos, e ao fim de 5 minutos as pessoas da casa já prestavam muito mais atenção e simpatias ao Ricardo do que a mim. Portanto, aí eu tive a certeza de que, de facto, fazia sentido tudo aquilo que me tinham falado do Ricardo, nomeadamente o Rui Bairrada, não sei onde é que ele está ali ao fundo, que me tinha falado de forma muito elogiosa do Ricardo Costa, que era uma figura que eu conhecia das redes sociais, de ver em entrevistas. Na altura penso que ainda não escrevias no Expresso. E a Marta Mesquita, da nossa equipa, também me falou sempre muito de forma entusiástica e entusiasmada, sobretudo, do teu percurso. E, de facto, à medida que começámos a conversar, eu fui percebendo que não só fazia muito sentido publicar este livro, como o livro era também um livro necessário. Ele ocupava um espaço vazio no mercado, e nós, enquanto editores, é evidente que gostamos de fazer livros que sejam bem-sucedidos, mas ficamos mais satisfeitos quando fazemos livros que são necessários. E este era um livro necessário. Este assunto era um assunto necessário na boca dos gestores, dos líderes das empresas e das organizações. E o Ricardo Costa tem a capacidade de comunicar este assunto e esta temática de uma forma invulgarmente despretensiosa, muitas vezes terra a terra, consegue fazer passar a sua mensagem de forma muito eficaz, muito eficiente. E o livro é também isso. Eu estou muito satisfeito com o resultado, porque o primeiro feedback que tenho recebido tem sido invulgarmente rápido, o que significa que o livro é bom, porque as pessoas o devoram. O livro saiu na quinta-feira passada. Há certamente muita gente a ter dito já ao Ricardo que já leu o livro, mas quando esse feedback chega aos editores, isso significa que, de facto, algo extraordinário está a acontecer. Começam 2, 3, 4 pessoas a dizer: olha, já li o livro e adorei. E, portanto, isso mostra-nos que a nossa ideia original fazia sentido, e que aquilo que o Ricardo Costa conseguiu construir aqui vai exatamente ao encontro do que nós pretendíamos. Um livro que mostrasse que as empresas, as organizações, como hoje é comum dizer-se, podem funcionar melhor, podem ser mais lucrativas, se as pessoas que nelas trabalham forem mais felizes. Isto parece lapaliciano, não é? E às vezes é preciso alguém dizê-lo com esta simplicidade para que nós o entendamos. E acho que o Ricardo faz muito bem, e o consegue fazer muito bem neste livro, que eu vos convido a lerem, a conhecerem. Quer dizer, eu, enquanto editor, estou muito feliz, porque vejo muita mancha azul em cima das mesas. E, no fundo, o que eu quero fazer aqui é agradecer ao Ricardo Costa a confiança que depositou em nós para levarmos a bom porto este projeto conjunto, mas que, sobretudo, é um projeto importante para ele, e desejar-lhe que este não seja também
que não seja apenas o primeiro livro, que seja o primeiro de um conjunto de sucessos que eu tenho a certeza absoluta que o Ricardo é capaz de protagonizar. Portanto, Ricardo, sobretudo, muito obrigado. Portanto, a felicidade, o próximo é de 2.0. 2.0. Bem, esta é a apresentação do teu livro, mas também para debatermos o tema da felicidade em concreto, não é? Eu perguntava também à Ana como é que estes temas da felicidade e porque é que uma ferramenta como o livro, como este livro, são importantes na sociedade, nas organizações e até na política. Bem, então, antes de mais, boa noite a todos. Eu que estou aqui quase que num formato desformatado. Maquiado, não parece eu, mas geralmente costumo estar bastante mais discreta do ponto de vista de imagem. Não, mas dizendo que estou aqui também, por um lado, por uma admiração imensa que tenho pelo Ricardo, chamo o Ricardo um acelerador e um transformador de construção do bem. E nunca me esquecerei que o Ricardo, num momento que era um momento, num pós-pandemia, já todos nos esquecemos que aconteceu uma pandemia, mas aconteceu uma pandemia e que acho que nos abanou a todos nós e abanou a sociedade, abanou a forma como olhamos para as nossas prioridades, o que é que consideramos que é, o que é que nos move na vida. E num pós-pandemia, o Ricardo desafiou-me a certa altura para ir a uma sessão na EMinho com empresários a discutir o que é que seria o futuro do trabalho. E, portanto, imaginam, uma Ministra do Trabalho, naturalmente, o seu espaço normal não é necessariamente também, muitas vezes não é tão coincidente com a leitura que os empresários têm. E foi uma ação completamente extraordinária e espetacular, porque o Ricardo era o principal motor deste princípio de que a mobilização e a satisfação dos trabalhadores nas organizações é o que faz a diferença em cada um dos espaços. E, portanto, eu nem precisava dizer nada, porque era o próprio Ricardo a assumir o tom da importância da felicidade nas organizações como transformadora. Não posso nunca esquecer, aliás, que foi nessa sessão, saiu dessa sessão na EMinho, na altura, um conjunto de sugestões, propostas, que resultaram de um diálogo completamente aberto, transparente e franco, das próprias empresas, de medidas que faziam sentido, nomeadamente, fazerem parte da famosa Agenda de Trabalho Digno e que podiam ser medidas de transformação. Dou-vos um exemplo concreto, poder-se usar um fundo de compensação de trabalho, que foi um fundo criado quando havia despedimentos em alta escala, e por simplesmente assumir que aquele fundo não era preciso para despedimentos, quando afinal aquele dinheiro devia ser investido, seja na formação dos trabalhadores, seja em habitação para os trabalhadores, seja em creches, por exemplo, para haver capacidade de apoio às famílias no âmbito também dos locais de trabalho. E só posso agradecer, acho que se não tivesse sido assim a capacidade do Ricardo, do nosso Ricardo, ter esta capacidade de leitura transversal, sem muros, e de verdadeiramente perceber que medidas é que podem fazer a diferença, acho que se calhar muitas daquelas medidas nunca tinham aparecido. Naturalmente, também dizendo e falando aqui desta perspectiva do que é a felicidade, o que é que a felicidade muda nas organizações, se calhar falava aqui de duas áreas de experiência do que foram os meus últimos 8 anos na política. A primeira, talvez, e porque era suposto também estar aqui a Graça Freitas, falo um bocadinho também pela experiência que tive com ela na gestão da pandemia, que diria, não quereria nunca lá voltar, mas a verdade é que foi uma experiência, acho que transformadora para todos nós, e no caso da Segurança Social, acho que mostrou mesmo, quando as pessoas estão motivadas e mobilizadas para um fim que as move, transformam-se. Dou-vos um exemplo concreto, uma medida que eu acho que todos se lembram, que foi o layoff simplificado. Nós estávamos confrontados com o fim do mundo, não sabíamos quanto tempo ia durar uma pandemia, completamente em incerteza. Eu diariamente falava com a Ministra da Saúde na altura, com a Marta Temido, falava com a Graça Freitas, e era diariamente a gerir a incerteza e o que é que tínhamos que fazer, que tipo de regras é que se deviam definir, que não se deviam definir, e que era preciso fechar, se todos nos lembramos desse momento, era preciso fechar escolas, era preciso fechar locais de trabalho, mas era preciso ao mesmo tempo criar um mecanismo para que as pessoas não fossem despedidas por todas as razões. Porque se as empresas ficassem sem trabalhadores, depois seria muito mais difícil recuperar, e porque os próprios trabalhadores não adiantava nada irem para o subsídio de desemprego, que verdadeiramente não era isso que ia permitir depois num pós-pandemia, que não sabíamos quanto tempo ia demorar, quando é que ia ser, como é que isso ia acontecer. E o que eu queria partilhar convosco é a capacidade transformadora que uma pandemia teve de mudar completamente a organização da Segurança Social. Layoff simplificado.
Se toda a gente se lembra do que eram os processos tradicionais de layoff, eram processos que demoravam meses, vou pôr entre parênteses, anos, para analisar e com uma lógica de desconfiança e vamos verificar isto e vamos verificar aquilo e tal, porque parecia tudo que aquilo se tinha que fazer, que sem aquilo não se conseguia nunca decidir um processo de layoff. E a verdade é que, quando confrontados com um inimigo comum e mobilizados por uma causa comum, estávamos todos a lutar para o mesmo, a lutar contra o mesmo e a tentar conseguir o mesmo, a Segurança Social reinventou-se completamente do ponto de vista de criar um mecanismo de automatismo baseado na confiança, em que a lógica era nós temos que chegar ao maior número de pessoas. Em vez de ser um princípio contrário, temos que limitar para garantir a segurança e desconfiança, é como é que nós chegamos ao maior número de pessoas possível de uma forma massiva. E de repente era toda uma organização, todos eles também, coitados, muitos dos trabalhadores da Segurança Social, até com pessoas na família contaminadas, etc., mas completamente mobilizados a sentirem que era a máquina que fazia a diferença na proteção do emprego. Isso foi uma coisa extraordinária, ver como esta mobilização, este sentido de propósito e de causa, transformou completamente a lógica de funcionamento da Segurança Social. O layoff, acho que simplificado, hoje todos nos orgulhamos da capacidade que teve de proteger milhões de trabalhadores, de emprego e das empresas, porque lhes permitiu, no fundo, manter ali a sua capacidade de trabalho, que depois retomou no pós-pandemia. Isto para vos dizer que o grande desafio, diria eu, nesta cultura da felicidade das organizações, é como é que nós mantemos sempre vivos estes vírus que temos de atacar para mobilizarmos e termos um sentido de propósito. Se pensarmos que a pandemia, neste caso, era o sentido de propósito, é como é que nós temos esta capacidade de alimentar a missão de uma organização para este propósito, porque verdadeiramente os impossíveis acontecem. Se alguém há 7 anos me tivesse perguntado se era possível esta capacidade de reação da Segurança Social num momento tão crítico, acho que qualquer um de nós tinha dito que era impossível. Mas a verdade é que foi o sentido de propósito e de missão que transformou completamente a mobilização e transformou verdadeiramente a capacidade, eu acho que da autossatisfação das pessoas dizerem com orgulho, eu sou da Segurança Social e eu trabalho na Segurança Social. Isso é espetacular. Grande desafio, poderíamos entrar agora aqui noutras discussões, mas grande desafio é como é que estas aprendizagens que se conseguem muitas vezes em momentos críticos de tensão se renovam e se mantêm como um espírito de equipa e um espírito de organização. Como é que de repente 20 carimbos que eram precisos para um processo, de repente desapareceram todos e afinal já não era preciso carimbo nenhum e demonstrou que não era preciso carimbo nenhum. Como é que isto depois se incorpora na organização de uma forma de transformação da própria organização? Isto na dimensão da administração. Guerra nuclear. Eu podia ter várias histórias, mas hoje não é. Hoje isso é para outro livro. Não. Falamos disso no final, então. Hã? Falamos disso no final, então, se é para outro livro. Não. Ali a Ana Brunhosa estava a sugerir, porque verdadeiramente estes últimos anos foram anos em que houve muitos testes de limite e de gestão de limite. Que eu acho que, para mim, enquanto lema de vida, que acredito mesmo que eu gosto mesmo de ser a construtora de impossíveis, é espetacular perceber que é mesmo possível. E a mobilização das pessoas é o que é transformador. Não é mais nada. Não são os sistemas informáticos, não é mais nada. São as pessoas que verdadeiramente transformam as organizações e o país. Uma segurança social que eu acho que se reconquistou no seu orgulho de missão e se transformou. Na sua capacidade de resposta, naturalmente ainda com muito para fazer, mas com este orgulho de sentir que é possível e que a missão, ao fim do dia, é muito mais recompensadora do que mecanismos burocráticos que não acrescentavam valor nenhum e que resultaram da própria inovação, participação e criatividade dos trabalhadores no processo. O layoff simplificado foi desenhado pelas pessoas da Segurança Social, naturalmente com o trabalho à mesa em conjunto. Porque também não vale a pena estar a inventar coisas que depois não é possível ser operacionalizado, mas, portanto, muito de baixo para cima. Sobre a parte da discussão sobre o futuro do trabalho e da discussão sobre o livro verde do futuro do trabalho, que foi isso que, aliás, nos juntou na AEMinho. É muito interessante perceber que a pandemia, ao mesmo tempo, nos deu uma enorme oportunidade a todos. Com todos os dramas e situações horrorosas de limite a que fomos testados, a verdade é que nos deu um abanão que nos permitiu, se calhar de uma forma mais fraturante, perceber que temos mesmo que fazer diferente do que fazíamos antes, em várias dimensões.
Acho que isso é evidente. No inquérito que, a propósito do livro verde sobre o trabalho que foi feito, é evidente, por exemplo, aquilo que os jovens hoje em dia consideram como as suas prioridades do ponto de vista daquilo que querem e esperam da sua vida no mundo do trabalho. É verdade que querem ser bem pagos, certo, querem ser bem pagos, mas querem muito mais do que isso. Querem sentir um sentido de pertença, querem sentir-se, fazem parte da organização, que conseguem influenciar a organização, que têm uma capacidade de evolução na própria organização, que a própria organização os vê como um instrumento do seu propósito e dos seus resultados, mas também a lógica da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, cada vez mais também como uma necessidade imperiosa que eu acho também resultou do abanão do que sentimos todos durante a pandemia. Vivemos todos momentos extremos a pensar que podiam ser os nossos últimos. E quando a pessoa é confrontada com os seus últimos momentos, pensei, olha para a vida de outra forma. Será que a minha vida, que eu estou a aproveitar da melhor forma e que isso não eu posso aproveitar melhor? E ao mesmo tempo eu acho que nos dá uma enorme oportunidade de acelerar a transformação que é preciso fazer nas organizações. E isso eu acho que aqui o Ricardo é um exemplo espetacular e este livro eu espero que nos inspire a todos para isso, porque é de facto pensar como é que nós, ao nível das organizações, conseguimos verdadeiramente que isto que nós dizemos que são os princípios do que temos de fazer, do envolvimento, da participação, da capacidade de valorização das pessoas, é realmente real. Dou-vos só um número. Foi feito um inquérito aos jovens em todos os países da Europa. Por que razão tinham um contrato precário, ou um contrato não permanente? Na Alemanha, 15% dos jovens disseram que era porque não conseguiam encontrar um contrato permanente. Melhor, em Portugal foram 87% dos jovens. Eu acho que isto nos obriga um bocadinho a pensar. Quando nós dizemos que estamos a valorizar os trabalhadores, é dizer, nomeadamente, a um jovem que ele não tem que estar ao final do mês a pensar se o seu contrato se vai manter ou não. Um jovem que está permanentemente a pensar se o meu contrato vai ser mantido ou renovado, é um jovem que não consegue sequer ir ao banco obter um empréstimo para ter casa, que não consegue decidir se quer ter filhos ou não ter filhos, e num mercado aberto, como é o mercado europeu, decide onde lhe vão dar as melhores condições, nomeadamente da sua valorização e da sua integração na organização. Isto levaria, se calhar, a muitas outras discussões, mas eu acho que, ao mesmo tempo, este livro da felicidade é lucrativa, põe mesmo o dedo na ferida. E obriga-nos a ser consequentes naquilo em que todos, eu acho que neste momento sentimos que acreditamos, que quanto mais tivermos as pessoas com identidade a vestir a camisola das organizações, mais crescimento vamos ter. E a produtividade é certamente uma consequência desta capacidade de felicidade nos locais de trabalho. Terminando só mesmo, lançámos um projeto piloto, lançámos na minha outra vida, um projeto, as minhas várias vidas, um projeto piloto sobre a semana de 4 dias, que é no fundo um teste sobre novas formas de organização de trabalho. Não tem que ser aquela, é testar novas formas de organização de trabalho, procurando aqui ver como é que também se consegue encontrar formas de melhor conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. E é extraordinário os resultados do projeto piloto. O projeto piloto foi feito em 40 empresas, uma lógica completamente voluntária. 40 empresas quiseram testar e ver como é que se conseguiriam adaptar ou não a esta lógica. E 80% dos trabalhadores que estiveram na experiência disseram que não voltariam nem mudariam para um regime que não fosse aqueles, a menos que lhes pagassem no mínimo mais 20% do que estavam a receber. E eu acho que isto mostra bem que o que nós temos em mãos neste momento é mesmo isto, é pensar em novas formas de garantir que encontramos soluções. Não tem que ser a semana dos 4 dias, a semana dos 4 dias é um exemplo. Como é que nós conseguimos encontrar novas soluções para garantir que conseguimos, de facto, dar também aos trabalhadores esta sua capacidade de combinar a vida profissional, de facto, com a vida em sociedade nas suas várias dimensões. Desculpa. Não querendo monopolizar, mas eu vou chutar a bola, Ricardo, eu não quero monopolizar as perguntas, obviamente eu estava preparado para te perguntar a Rui para quando uma cápsula da felicidade e o impacto que isso teria nas organizações, mas vou desafiar o Ricardo a provocar-te sobre a felicidade na Delta e no Grupo Naveiro. Como é que tu olhas para este tema e importância mais?
Então agora a pergunta é minha, porque eu não parece, mas estou co-host deste evento. Não, eu não vou fazer já a minha intervenção, mas vou-te fazer então uma pergunta que é a pergunta que devem fazer a maior parte das vezes. Que tens uma responsabilidade enorme, tens um legado enorme, eu também o sinto, sou membro também da terceira geração da empresa. Acima de tudo, como é que tu, tendo essa responsabilidade e esse legado da pessoa que para mim é a maior referência no mundo empresarial português, que é o teu avô, como é que tu lidas com ela e como é que a consegues exponenciar na tua gestão? Bem, boa pergunta. Eu quando tu me... Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quando me convidaste para vir, eu pensava que ia estar daquele lado lá a assistir a uma apresentação do livro. Eu fiz uma surpresa a toda a gente. E só ontem é que soube que me vinha sentar aqui, mas é um gosto estar aqui e poder, de facto, sempre partilhar experiências. Eu acho que não há nada mais enriquecedor do que partilharmos experiências e conhecimento. A pergunta, sim, é uma pergunta que tenho tido muita nos últimos tempos, como devem imaginar. Mas eu tenho, enfim, neste mais do que um ano que tenho, infelizmente sem o meu avô, acho que temos todos aprendido a navegar um bocadinho sem ele, que era a nossa referência e a nossa bússola, mas eu tento em momento nenhum colocar-me como alguém que o substitui, porque eu acho que isso seria um erro muito crasso. Porque eu acho que substituir alguém como o meu avô é impossível, absolutamente. Não há como substituir uma figura que, para mim, não tem substituição e portanto, eu agora, inclusivamente, na apresentação que tivemos recentemente de inovações, mencionei que tudo aquilo que fazemos é um impulso nos ombros de um gigante. Porque, de facto, ele era um gigante e eu só tenho é que usar os ombros dele para tentar impulsionar-nos e dar um salto. E, sobretudo, não perdermos, e isso é que é o importante, aquilo que são as referências, os valores e, sim, o propósito que a nossa empresa tem. Portanto, aquilo que tenho feito e que tenho tentado sempre fazer é comunicar muito com as pessoas, partilhar, e isso eu acho que é o lado da gestão que tento trazer, partilhar essa responsabilidade de continuar este legado com todos os que trabalham na Delta e dizer a todos que a responsabilidade de continuarmos este caminho, que foi um caminho tão bonito que o meu avô fez até aqui, é uma responsabilidade de todos. Claro que tenho a noção que tenho os comandos do barco, mas é muito melhor poder partilhar a responsabilidade com as pessoas. Eu acho que na Delta hoje, quero acreditar, que todos os que lá trabalham sentem esse peso da responsabilidade, porque todos temos que fazer esse papel e isso já é dar um propósito a todos nós. Temos que continuar um trabalho e fazê-lo crescer, associando a isso, obviamente, aquilo que eu, enfim, vou repetir muitas vezes para garantir que ninguém se esquece, de que é a minha visão e que é o caminho que nós vamos. Nós vamos levar a Delta ao top 10 mundial das marcas de café e isso é absolutamente inquestionável. E isso penso que é o papel da liderança. O papel da liderança é o de proporcionar uma visão muito clara. Quer dizer, eu aprendi na escola que a visão é algo que é solitário e que é do líder. Depois temos é que fazer agregar e a estratégia não é uma coisa que o líder delineia, não é? A estratégia fazemos-la em conjunto, mas o sítio para onde vamos tem que ser uma visão clara da liderança. E, portanto, hoje, através de uma visão clara, de partilhar essa responsabilidade com as pessoas, conseguimos envolvê-las naquilo que é o propósito, trazê-las, e pelo menos é isso que eu tenho essa sorte. Eu, na verdade, se calhar a maioria das pessoas dizem que azar que ele tem, não é? Porque ser a pessoa que vai a seguir a uma figura como o comendador Rui Naveiro, eu acho que depois depende da perspectiva. Eu acho que é uma sorte, não é? Porque eu consigo continuar a usá-lo para mobilizar as pessoas e sentirem que todos somos responsáveis por continuar este trabalho. Porque já o éramos, porque o meu avô nunca em nenhum momento foi alguém que foi solitário na sua liderança. Era alguém que partilhava com as pessoas aquilo que era o trabalho, aquilo que tínhamos que fazer todos os dias, conquistar mais um cliente, nem sempre corria bem.
Portanto, eu vi o meu avô dar muitos murros na mesa e zangar-se à série e pontapés em cadeiras. Portanto, aquela ideia do Rui Nabeiro tranquila, muito calma, era só aqui nestes palcos, porque lá havia gritarias, palavrões, como em muitas empresas também acontece quando as coisas não correm bem, porque também era um ser humano, ainda que não parecesse, mas ele era, e tinha os seus momentos de desabafo. Mas isso é bom, portanto, de facto, dava-nos um sentido de propósito e de caminho e daquilo que tínhamos que fazer muito claro, que era servir os nossos clientes e servir-nos, sobretudo, em Campo Maior, que também é outra sorte que temos, porque sendo uma comunidade muito pequena, conseguimos muito bem conhecer até as dificuldades que as pessoas têm e podermos acudir nos momentos em que as pessoas mais precisam. E muitas vezes quando as pessoas mais precisam não é quando pedem, é quando nós sabemos que elas precisam. E isso faz muita diferença. De facto, pronto, eu acho que costumo dizer que tenho um conjunto de sortes que me facilitam imenso a vida e, portanto, não tenho receio nenhum desse legado. Pelo contrário, tenho um orgulho enorme. Mas partilho em primeiro lugar com a minha família, mas em segundo lugar com a família Delta, porque tenho que continuar a fazer com que nós somos uma empresa familiar, mas eu gosto muito de dizer que também somos uma empresa família e isso faz toda a diferença. Ricardo, um tema que é um bocadinho familiar, a felicidade, não é? Como é que tu faz-nos aqui uma ponte entre, eu sei a quem é dedicado o teu livro, mas acima de tudo olhando ao tema, para quem é o teu livro, que é diferente? Sim, é diferente. Bem, antes de mais, dizer-vos que estou, como imaginam, de coração e alma cheia por vos ter aqui. Por, de facto, poder, depois de quinta-feira, como o Rui disse, onde tive a oportunidade de apresentar o livro perante uma plateia de amigos do Norte, da Zona Norte, agora estar aqui em Lisboa e ter aqui à minha frente as pessoas que eu fiz questão de convidar e todas elas terem aceitado o convite e por isso sempre deixa-me de alma cheia, por isso não posso deixar de vos agradecer do fundo do coração por partilharem este momento tão especial para mim. Como também é público, e agora indo mais para a pergunta do Tiago, este tema que ganhou uma expressão nova em 2017, quando nós criamos o primeiro Departamento da Felicidade em Portugal, não fui eu que o inventei, porque também eu tive a sorte, como disse muito bem o Rui, e a felicidade de herdar uma história, de herdar um legado, que começou no meu avô em 1957, que depois passou para o meu pai e para o meu tio em 1979, e que foi uma cultura organizacional que assentava, acima de tudo, na valorização das pessoas, na valorização dos colaboradores, em fazer com que eles se sentissem parte integrante, no nosso caso, da família Bernardo da Costa. E eu, mais uma vez, tive a felicidade de herdar esse legado e juntar-lhe um acesso muito mais fácil à informação e, portanto, eu conseguia perceber as práticas que se realizavam noutras organizações e, por outro lado, viajar imenso. E, ao viajar imenso, também contactar com diversas culturas, diversas formas que nós aqui em Portugal muitas vezes ou ainda não tínhamos ou não conhecíamos. E depois trazer esses inputs e adaptá-los à realidade do Grupo Bernardo da Costa aqui em Portugal. E o Departamento da Felicidade nasce sobre isso, nasce sobre essa cultura organizacional associado a essa informação que eu fui adquirindo e fui absorvendo ao longo dos anos. Curiosamente nasce porque eu percebi que havia um país que já tinha um Ministério da Felicidade, que era Abu Dhabi, e pensei, se há um país que criou um Ministério para cuidar da felicidade dos seus cidadãos, por que não uma empresa ter um departamento que cuide da felicidade dos seus trabalhadores? Mas quando se fala no Departamento da Felicidade, e em 2017 chamaram-me de tudo, como eu disse há pouco, chamaram-me de lamechas, pouco profissional, que isso nunca podia, um Departamento da Felicidade nunca podia estar ao lado de um departamento financeiro, técnico, de operações ou comercial. Olhamos para trás e muito impulsionados pela pandemia e vemos que de facto estávamos certos. Estávamos certos naquilo que se refere, acima de tudo, no principal objetivo do Departamento da Felicidade, que não é impingir nem pressionar as pessoas a serem felizes dentro da organização, mas é ter um ambiente de trabalho
que permita com que aquelas pessoas que estão menos bem saibam que, indo para a empresa, vão ter um ambiente que as cuida e vão ter pessoas que as ouvem. E esse é o grande objetivo do Departamento da Felicidade. Ao contrário do que se possa pensar, não pressionamos ninguém, nem dizemos amanhã vamos todos ser felizes. Isso não acontece. Pelo contrário, a felicidade até é um estado que eu costumo dizer que é muito orgásmico. O que nós procuramos dentro das organizações é o bem-estar, é que as pessoas se sintam bem, que tenham um ambiente que propicie a saúde, a segurança e, acima de tudo, este equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar, que é hoje tão mais valorizado, principalmente por esta nova geração que está a entrar no mercado de trabalho, mas que a pandemia também fez com que a minha geração e até a geração que me antecedeu também valorizasse esse equilíbrio. E eu também, outra coisa importante, tudo isto não pode nunca substituir o salário. Portanto, outra coisa que às vezes se confunde e que está no livro é que o salário emocional não pode substituir o salário real. Nós precisamos de ter como desígnio nacional, e está aí escrito, aumentar claramente os salários em Portugal e ter esta preocupação com os trabalhadores. E foi este caminho que, em 2023, levou a que o Rui me fizesse um telefonema e que me tivesse dito que isto podia dar um livro, ao qual eu respondi, não pode dar um livro, seguramente. E fomos almoçar, e aí eu percebi a intenção, percebi a ideia. E o que é que eu procurei fazer com o livro? Uma conversa. E se vocês virem o livro, e está aqui o Zé Manuel Fernandes, que não me vai deixar mentir, porque ele é um repetente, portanto ele esteve em Braga e está aqui em Lisboa, e ele em Braga, durante a apresentação, leu 50 páginas, não foi? Quantas? 122, portanto, durante a apresentação ele leu 122 páginas, precisamente porque é aquilo que o Rui estava a dizer. Eu procurei que fosse uma conversa e que utilizasse uma linguagem simples, concisa, onde eu partilho as minhas vivências, a minha experiência no que se refere a este tema da liderança humanizada, da valorização das pessoas, do reconhecimento, das lideranças intermédias e da sua importância dentro das organizações como disseminação desta cultura empresarial, porque não adianta, eu Rui certeza que sabe isto, que o CEO, o Chairman, o Presidente do Conselho de Administração tenha esta cultura se ela depois não for devidamente disseminada por toda a organização. E depois, num último capítulo, uma visão para Portugal nos próximos 20 anos. A Ana já me ouviu dizer muitas vezes isto. Eu acho que nós temos um país fantástico, com condições fantásticas, mas falta-nos uma visão, falta-nos um desígnio, falta-nos saber para onde vamos enquanto país, enquanto sociedade, para que quer investimento estrangeiro, quer os próprios empresários saibam para onde direcionar os seus negócios. E, portanto, dediquei as últimas páginas do livro a partilhar convosco esta minha visão. Permitam-me, nesta primeira intervenção também, e que se calhar, não sei se vai haver muitas mais, mas eu tenho que fazer aqui alguns agradecimentos, porque não ficava bem comigo mesmo. Este livro, de facto, como vocês podem ver, quando o lerem, tem uma dedicatória. Ele também foi uma forma que eu encontrei e que também foi isso que me fez, em parte, aceitar o desafio do Rui, foi imortalizar a memória do meu irmão numa obra escrita, e por isso ele é inteiramente dedicado à memória do Fernando. Por outro lado, não teria sido possível, primeiro, sem o apoio de uma família, que é para mim o bem mais essencial que eu tenho na minha vida, porque nós só tendo uma família, um suporte básico, é que nos permite depois, a nível profissional, podermos fazer tudo aquilo com que sonhamos. Se não tivermos esse suporte é impossível, e, portanto, sem a minha família não teria sido possível estarmos aqui hoje. Sem os meus amigos, no qual todos os que estão aqui presentes se incluem. Eu prezo muito, eu aprendi isto com o meu pai, o valor da amizade, o valor da empatia, o valor da proximidade com as pessoas, e por isso os amigos são de facto uma parte muito importante da minha vida. Sem as pessoas do Grupo Bernardo da Costa, estão aqui algumas, isto não seria possível sem eles. Como disse o Rui também, eu partilho da mesma opinião, uma empresa não se faz só com o CEO, só com os líderes, faz de toda a equipa, só responsabilizando, dando autonomia
Foi um dos processos mais importantes da minha vida, foi a delegação, onde eu aprendi ali entre os 25 e os 30 anos a verdadeiramente delegar, a confiar nas pessoas, e a minha equipa que está aqui sabe que é assim todos os dias. Eles têm total autonomia para serem eles próprios quando estão a executar as suas funções. Portanto, aqui um agradecimento muito especial às pessoas do Grupo Bernardo da Costa. Agradecer de uma forma também muito especial à Bertrand, à Contraponto, que é uma chancela da Bertrand, na pessoa do Rui. Sei que também está aí, agora não estou a ver. Mesquita, a Marta, Inês e Dionísio, porque de facto foram incansáveis ao longo deste ano na preparação da obra que vocês têm agora à frente. Foi um gosto trabalharmos em conjunto durante este período. Agradecer, ele não está aqui, esteve em Braga, ao Américo Aguiar, que se disponibilizou para escrever o prefácio. O Américo Aguiar é das pessoas que mais me inspira neste mundo. Ele encantou toda a gente que esteve em Braga com o seu discurso simples, eficaz, dando recados, e toda a gente adorando ouvi-lo, mesmo sabendo que estava a ser atingida por eles, e portanto consegue descomplicar de uma forma, e é aquela pessoa que eu acredito que, se a Igreja tivesse mais Américos Aguiar, seguramente conseguia atrair muito mais gente para essa causa, que eu também acredito. Eu também sou, como imaginam, se não fosse católico não ia pedir ao Américo Aguiar para me escrever o prefácio do livro, que era um contrassenso. Agradecer à Ana, ao Rui, à Graça Freitas e ao Francisco Pedro por terem escrito uns testemunhos que também estão na capa do livro. Foram muito importantes para também perceber que isto é um tema que é cada vez mais relevante. E, acima de tudo, dizer-vos o seguinte: o grande propósito, e respondendo à tua última pergunta deste livro, ele é para todos. Ele procura desmistificar algo que se passou anos a construir. Por um lado, que empresários e trabalhadores estão em lados opostos da barricada ou do barco. Não, estão a remar para sítios diferentes. Não. O mercado está-nos a demonstrar todos os dias que só unidos e com o mesmo objetivo é que conseguimos alcançar o chamado sucesso ou os chamados resultados positivos. E, portanto, ele está a ensinar às empresas aquilo que eu, felizmente, percebi em 2017, que são, por mais inteligência artificial que exista, por mais automatização, por mais máquinas que existam, são as pessoas que estão no centro da organização, são as pessoas que são responsáveis por nós conseguirmos ir mais além ou ficarmos para trás. E vivemos um momento de imensas transições neste momento. Transição energética, transição climática, energético-climática, transição digital e esta nova revolução, como eu disse há pouco, ligada à inteligência artificial. Há quem diga que tudo o que estamos a viver ligado à inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, será mais importante para o mundo do que a descoberta da roda. E eu acredito, e vai ser muito mais rápido. Agora, onde é que está o fator decisivo, que também é algo que é abordado no livro? Ou nos adaptamos e aceitamos esta mudança, que é a única constante da vida, ou resistimos à mudança, e é um primeiro passo para sermos infelizes seguramente no futuro. E, portanto, o título foi escolhido para que aquelas pessoas que pensam que este tema é só bonito, é para dar uns likes nas redes sociais, é para estar nas capas de umas revistas ou para aparecer em reportagens dos mídia, não. A felicidade é mesmo uma estratégia de negócio que antigamente era mais empírico, hoje já há vários estudos que o sustentam, a nível da produtividade, a nível da inovação, o quanto um ambiente de trabalho saudável aumenta estes índices, mas a felicidade, no meu entender, é mesmo lucrativa, e o fim maior é que nós, com empresas mais produtivas, vamos ter melhores salários, vamos ter pessoas mais felizes, vamos ter uma sociedade melhor, vamos ter um país melhor. E foi esse o grande objetivo deste livro, e obrigado por estarem aqui hoje comigo. Obrigado.